Olá, irmãos. Boa noite a todos. Paz e graça. Deus abençoe. Esse é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez para que nós possamos congregar, louvar o seu nome. E nessa devocional de hoje eu quero trazer uma palavra importante para nós e para o nosso coração. Esta palavra que está proposta é a palavra baseada no Salmo 101 da Bíblia Sagrada, onde o salmista ele promete andar diante de Deus, e é um salmo que fala da importância da liderança do homem no seu lar, da importância do homem na sua família. E é sobre isso que eu vou tratar nesta noite com vocês, ok? Então nós vamos meditar sobre a liderança do homem piedoso. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Vai falar que cantarei a tua bondade e a tua justiça, a ti cantarei, Senhor. Andarei sabiamente no caminho da perfeição, ó, convirás ter comigo. Portas adentro em minha casa terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que aos olhos oculta a calúnia ao próximo, a esse destruirei. E que tem o olhar altivo, o coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo e que andem em reto caminho, e esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, diz o Salmo, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, está aí a tua palavra diante de nós, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, ó Deus. Abençoa os irmãos, ó Deus, que estão do outro lado do vídeo, ó Deus, os irmãos da nossa igreja presbiteriana de Riachão de Jacuípe, ó Deus, e de nossa congregação em Conceição do Coité. Que o Senhor possa abençoar estas duas igrejas, ó Deus, manifestando teu amor e a tua bondade, ó Deus, para que possamos, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Deus, testemunhar do Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor, ó Deus, e glorificar o teu nome, Senhor. Nos ajuda no entendimento da tua palavra, Senhor. Nos conduz, ó Deus, em toda a verdade, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também livre-nos, ó Deus, dessa pandemia, que ela passe quanto antes, ó Deus, para que possamos juntos, reunidos, possamos congregar contigo, Senhor. Em culto de louvor e adoração ao teu nome. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo. Amém e amém. Veja, há um detalhe importante aqui nesse texto. As famílias cristãs precisam de liderança. E este texto vai falar sobre a liderança dos piedosos. Nesses últimos tempos, as famílias estão desgovernadas. Pais e filhos estão num navio à deriva que ninguém sabe para onde vai conduzir. Basta a gente olhar como a educação tem sido tratada e como os nossos filhos são educados desta maneira. Isso é terrível a nós. Há muita falta de liderança na igreja de hoje. Há muita meninice no meio do povo de Deus que não conhece o papel da liderança. Os maridos estão cada vez mais não estão mais governando o seu lar de uma forma piedosa. E mulheres não estão sendo mais submissas aos seus esposos de maneira piedosa. Este salmo é conhecido na história da igreja como o salmo do chefe da família. Aqui ele reflete a liderança fiel do lar cristão, que pode ser apresentada nesse trecho das Escrituras. A questão é como liderar uma família que o Senhor nos confiou. Como liderar uma família que o Senhor nos confiou. Como exercer uma liderança piedosa. Em primeiro lugar, eu preciso liderar a minha família. Lidere a sua família com justiça e com misericórdia. E é isso que diz o Salmo no verso 1. Aqui nós aprendemos que Davi introduziu um compromisso com integridade com as palavras iniciais deste salmo. Ele vai dizer assim: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Davi estava se alegrando na misericórdia e no juízo de Deus. Pois como rei da nação, ele deveria demonstrar isso. Liderar com esses atributos, assim neste mundo de líder,
liderar o lar e liderar com misericórdia e com juízo, liderar com misericórdia e com a lei de Deus, é algo que exige equilíbrio, que exige amor, que exige liderança, que exige submissão à própria palavra de Deus. Aqui, irmãos, de maneira interessante, deste mesmo modo, o líder do lar deve proceder, ele deve governar. Olhando para a prática cristã atual, irmãos, você, homem, tem de fato governado o seu lar com amor, com misericórdia. A palavra, quando ele diz assim, cantarei a misericórdia e o juízo, o Senhor cantarei. Aí ele vai dizer, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. A palavra misericórdia que aparece aqui, a palavra hased, nos indica que devemos de fato ter a mesma atitude de amar com justiça, amar com misericórdia, amar em amor, um amor fiel, um amor fidelíssimo. Isso é um ponto importante que nós precisamos considerar sempre, sempre. E aqui, irmãos, de maneira muito curiosa, nós devemos lembrar também que Cristo nos ensina, lá em Efésios capítulo 5, verso 25, e diz, vós, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar com misericórdia, amar com amor, governar com amor, não é fácil. Nunca foi fácil. O puritano William Gould, ele nos alerta para algo interessante. Ele diz, da parte do marido não existe dever algum que possa ser cumprido corretamente, a não ser que ele que esteja sempre temperado com amor. Seu olhar, suas palavras, seu comportamento, todo o seu agir com a esposa precisa ser temperado com amor. Assim como o sal precisa ser a primeira coisa a ser colocada na mesa e a última a ser tirada e ser comido, cada pedaço de carne. Da mesma maneira, o amor precisa ser a primeira coisa que entra no coração do marido e a última coisa que sai dele, e de estar misturado com cada ação relacionada com a sua esposa. Então veja, o salmista ele começa mostrando para nós a importância de nós caminharmos cantando dentro do nosso lar a misericórdia. Cantando aqui significa jubilando na misericórdia, vivendo o amor pleno no lar. De modo similar, deve ocorrer com os nossos filhos, pois nós não devemos discipliná-los com excessiva autoridade e até severidade, com semblante carrasco, de forma alguma, carrancudo, com esse semblante cheio de carrancudo, né? Na verdade, palavras ameaçadoras, palavras ultrajantes, tratamento duro demais, correção severa demais. Nós não precisamos tratar os nossos filhos nessa direção. Como devemos agir com os nossos filhos, irmãos, quando nós olhamos para essa porção da palavra de Deus? Como devemos liderar usando a disciplina? O pai precisa corrigir a sua esposa e seus filhos, mas com brandura, cumprindo a lei de Cristo em Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 2, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como proceder na correção dos nossos filhos? Quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus e nós meditamos desta forma, quando ele diz como ele será dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas ele primeiramente coloca dizendo o seguinte: olha, eu vou cantar a misericórdia e o juízo, e a ti, Senhor, cantarei. De maneira interessante aqui. Como proceder com a correção dos nossos filhos? O outro puritano chamado Samuel Lee nos ensina que repreensões oportunas e prudentes sejam ministradas de acordo com a natureza e o tipo da gravidade da ofensa. E essa gravidade da ofensa, ela precisa ser considerada à luz da temática do que Cristo ensina na sua palavra. Mas aqui, irmãos, o tipo de ofensas deles precisa ser também considerada. Deve ser ministrado de acordo com a natureza e com o tipo dessas ofensas, e começa primeiro com a brandura.
e usa todos os argumentos persuasivos para que, se possível, atraí-los e cativá-los para os caminhos de Deus. Mas às vezes a repreensão ela é necessária, até mesmo a repreensão com ira santa, como mesmo com um membro da família, seja quanto os mais em seus pecados, a sua repreensão precisa ser feita. No entanto, devemos precaver-nos das chamadas explosões de temperamentos, de gritos desnecessários. As repreensões devem ser ministradas com muito respeito e com muita humildade. Aqui no Salmo de número 101, o salmista, ele começa tratando exatamente disso, quando ele diz que devemos celebrá-lo com misericórdia e com juízo. Quando devo repreender a minha esposa? É uma outra pergunta que precisa ser feita quando nós lemos esse salmo da liderança familiar. Não devemos repreender na presença dos filhos ou dos empregados, para que não enfraqueça a autoridade da mesma dos subordinados, filhos e empregados. No caso de faltas cometidas por crianças, devemos repreendê-las em particular, caso não tenha feito na frente de outros. Devemos fazer as distinções entre fraquezas, pecados não cometidos com rebelião e rebelião ostensiva na forma de escândalos persistentes. Devemos sempre lembrar de Efésios capítulo 6, verso 4, que em nosso coração, e a vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, quando o salmista ele começa a mostrar para nós aqui que devemos cantar a misericórdia e o juízo sempre ao Senhor, então exercer misericórdia e exercer juízo, disciplina no meio familiar, está sempre diante de Deus, diante do Senhor, é diante dele que devemos fazê-lo. Isso é um ponto importante. Uma outra consideração que nós precisamos entender é que o salmista ele não apenas aponta a direção do louvor diante de Deus na prática da misericórdia e na prática do juízo, na prática da disciplina. Mas também devemos entender que devemos ter um cuidado com as nossas devocionais. Precisamos levar o nosso coração piedoso para dentro do nosso lar, para dentro de nossa família. E aqui que entra o verso 2. O salmista diz assim, aqui o Salmo 101, ainda somos ensinados a cuidar da nossa própria alma, de nosso próprio coração. Ele diz, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quão virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei um coração sincero. Aqui Davi, de maneira muito interessante, nos coloca face a face com uma prática perdida em nossas vidas. A prática da devocional diária de nossos corações diante da palavra de Deus. Aqui Davi se compromete em ser íntegro porque ele anelava pela presença graciosa de Deus. É isso que ele diz no verso de número 2. Ele vai dizer exatamente isso aqui. Ele vai dizer assim, quando ele coloca lá, ele diz, ó, quando virás ter comigo, ó, quando estarei na tua presença, ó, quando estarei diante de ti, ó, quando de fato te louvarei, não é? Porque a minha vida agora está marcada pela retidão, está marcada pela santidade, está marcada diante de Deus. Mas veja aqui um outro detalhe interessante, irmãos. É que ele se compromete em ser íntegro porque ele anelava essa presença graciosa de Deus. E o termo que ele usa aqui, atentarei sabiamente, a palavra asquilar, né? Significa prudência, significa sabedoria, significa saber. Então o ponto aqui não é simplesmente que o salmista ele quer de fato estar diante de Deus. Ele quer estar diante de Deus de maneira sábia, de maneira sensata, de maneira que glorifica a Deus, de maneira que exalta a Deus, de maneira que glorifica ao Senhor. Aqui, irmãos, o poeta, ele buscava a comunhão com Deus. A busca da santidade é a busca por Deus. Salmo 15, versos de 1 a 5 falam disso. Veja lá o Salmo 15, versos de 1 a 5. Olha o que diz o Salmo 15, essa busca de santidade. Nós já conhecemos esse salmo, é um salmo muito rico para nós, o Salmo 15, versos de 1 a 5. Ele diz assim, olha,
O Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, fala a verdade de coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas ele honra aquele que teme ao Senhor, aquele que jura com seu próprio dano, contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro como usura, a juros, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então ele coloca diante de nós a necessidade de sermos pessoas santas nos nossos lares. Por isso devemos manter uma vida piedosa em nosso lar, buscar comunhão pessoal com Deus, momentos de oração, momentos de meditação, momentos de leitura bíblica, momentos em que a palavra de Deus reina em nossa vida, reina em nosso coração, reina em nossa existência. Há uma negligência total desse lado, dessa vida espiritual nossa, dessa maneira de vivermos. Há muita negligência que nós cometemos, porque nós negligenciamos a lei de Deus, negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos a sua palavra, negligenciamos o que esse salmo nos orienta a fazê-lo. O salmo, ele nos exorta de fato a ter um coração dentro do seu lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, mas um coração sincero que busca a Deus. Um coração piedoso que busca a Deus, um coração piedoso que busca o Senhor, um coração piedoso que busca a Yahvé. E é interessante, essa vida piedosa ele mantém no lar, porque ele pergunta assim: quando é que tu virás a mim? A ideia de Deus vir trazer uma certa nutrição à vida e à alma, alguma espécie de bênção. Deus está conduzindo todo o processo de edificação desse crente, todo o processo de edificação desse indivíduo que promete de Deus a andar com o Senhor, a andar com o nosso soberano Senhor. Isso é importante. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos para ser um líder piedoso no lar neste salmo? Nós aprendemos que precisamos nos comportar com integridade em nossos lares. É isso que diz o verso 2, né? O verso 2 assim: portar-me-ei com integridade. Aqui Davi nos ensina que andarei em minha casa com o coração sincero. A palavra hebraica usada aqui para sincero, a palavra betan, né? Betan, ela significa ser correto, o sentido é ser completo, é ser maduro. Um líder maduro, ele sabe como conduzir o seu lar, como conduzir a sua família, como conduzir a sua esposa, como conduzir os seus filhos, como levá-los à casa do Senhor, como levá-los a louvar a Deus, a exaltar a Deus, a honrar a Deus, a glorificar a Deus. Isso é importante. Aqui, irmãos, indica servir a Deus com um coração bastante piedoso, como sendo algo fundamental, como algo intrínseco. Andar, comportar-se com integridade no seio do seu lar é demonstrar que você caminha com piedade, que você caminha debaixo da graça de Deus, que você caminha debaixo da lei de Deus, que você obedece à palavra do Senhor, que você ama a sua esposa debaixo da palavra do Senhor, que você é um crente que crê na palavra do Senhor. Mas há uma quarta implicação que este salmo também apresenta para nós, e assim encerrando a nossa devocional de hoje. A quarta implicação que nós aprendemos aqui nesse texto, sem sombra de dúvidas, é que devemos manter a pureza de nossos lares. Versos 3, versos 5 e versos 7 a 8. Verso 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Agora, versos 5, ele diz: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Agora, versos 7 e 8. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará perante os meus olhos.
Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Aqui, irmãos, como líderes de nossas casas, devemos manter um coração puro, uma vida pura diante de Deus e dos homens. O nosso coração não pode ser alimentado pelo engano, não pode viver na prática de uma vida não piedosa. Nós precisamos ter uma vida de piedade. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, verso 6, para que se assentem comigo, para que o que anda no caminho reto, esse me servirá. Aqui é interessante, aqueles assim, eu não vou procurar os ímpios, eu vou procurar aquele que teme a Deus, aquele que honra a Deus. Ele vai estar comigo, ele vai ser minha companhia, e aquele que vai trabalhar no meu lar, aquele que vai trabalhar na minha casa, aquele que vai me ajudar, de fato será alguém que teme ao Senhor, que teme a sua palavra, que teme o seu evangelho, que teme aquilo que de fato ele faz e ele é. Então, qual é o seu papel em ser um líder piedoso? É seguir essas características. É entender que essas características pertencem àqueles que amam ao Senhor, àqueles que honram o Senhor. E aqueles que honram o Senhor vão desprezar aqueles que desprezam a lei de Deus. Vão mostrar para eles que somente o juízo de Deus é capaz de puni-los de maneira com equidade, de maneira justa, de maneira que eles reconheçam isto. Então é isso que nós aprendemos aqui nesse texto, e é isso que nós devemos levar para o nosso coração. Que Deus possa de fato, irmãos, aplicar isso em nossos corações, que nós possamos de fato honrar ao Senhor, louvar ao Senhor, glorificar o seu nome, reconhecer que somente a sua graça, somente o seu amor pode de fato nos fazer honrar o seu nome, glorificar a sua palavra. Esta foi a minha palavra nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser um líder do lar piedoso, que você possa olhar para o Salmo 101 como quem olha para um bálsamo, uma diretriz, uma bússola de como devemos governar o nosso lar e a nossa casa com o temor, debaixo do temor de Deus. É o que nós devemos fazer. Essa é a nossa oração para a glória de Deus somente. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus eterno, Pai, soberano Senhor, queremos te pedir, ó Deus, a tua graça e o teu amor, ó Deus, sobre esta palavra que nós ouvimos, Senhor. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, essa palavra nos nossos corações, que nós possamos crescer, ó Deus, reconhecendo a tua graça, o teu amor e a tua bondade sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero deixar alguns avisos para vocês. Essa semana nós teremos ainda a nossa reunião online de oração e estudo da palavra, então vocês podem de fato estarem ligados, atentos a isso, ok? Não esqueçam. Também a questão, nós temos despesas a serem, mesmo em quarentena, nós temos contas que chegam à nossa porta, né? Então, como igreja, nós temos lá o aluguel que precisa ser pago, a energia, a água, a zeladoria. Então, se você é membro da Igreja Presbiteriana de Riachão Jaguaribe, procura a tesoureira Núbia Rios, para que você possa entregar-lhe os dízimos e ofertas que são do Senhor, não são seus. E também a você que é da nossa congregação em Coité, procura o nosso irmão Eudade, ok? Entrega a ele seu dízimo, sua oferta, porque ele é o tesoureiro da nossa congregação, e que Deus possa te abençoar nesses recursos para a manutenção do seu reino, do seu trabalho. E continue orando para que nós possamos voltar como igreja, reunir-se novamente em culto, em louvor e adoração ao Senhor. Esse é o meu desejo, o desejo da igreja do Senhor Jesus, e que nós possamos de fato orar por isso. Esta é a nossa palavra. Então que Deus possa abençoar você nesse sentido. Também nós temos aqui os aniversariantes dessa semana agora que entra. Nós temos aí o Gabriel Rocha, lá da nossa congregação em Coité. Gabriel, parabéns, Deus abençoe, estenda graça sobre sua vida. A nossa irmã Renilda Carneiro estará fazendo idade nova aqui na nossa igreja em Riachão. Nosso irmão Antônio Batista, o famoso Beleza, em nossa congregação dia 25, estará fazendo idade nova, né? Tanto o Gabriel quanto a Renilda fazem dia 21 e o João Antônio Batista faz dia 25.
Dia 28, o aniversário da minha esposa, Jéssica Araújo Soares, nascimento de França. E dia 29, ao presbítero Joaquim, lá da nossa congregação em Coitec. Parabéns, irmãos. Deus estenda a graça sobre vocês, para a glória de Deus somente. Amém.